Bom dia, meus queridos. Estavam com saudade de mim? Porque 15 dias sem me ver já dá muita saudade nas pessoas, eu acho. Mas brincadeiras à parte, vamos continuar nosso conteúdo aqui. A gente falou de manifesto na última aula. Agora a gente vai falar das cartas, começando pela carta do leitor e depois a gente vai falar de carta argumentativa. Os dois tipos textuais são do gênero dissertativo e a gente vai começar a falar hoje sobre a carta do leitor e a atividade de hoje também é sobre carta do leitor. Carta do leitor é um tipo de carta veiculada em jornais, revistas, sites e blogs, onde o leitor pode apresentar a sua opinião. É quando as pessoas envolvidas, né, no meio de comunicação dão espaço para que quem lê responda, né, opine. A carta do leitor ela assegura a resposta, o feedback dos leitores. Feedback, para quem não sabe em inglês, significa comentário. Mas o feedback, nesse caso, não é só isso. Além da opinião dos leitores sobre o conteúdo das matérias, o meio de comunicação espera também a opinião do leitor sobre o próprio veículo, né, sobre a qualidade, quer ouvir as críticas, quer ouvir elogio, quer ouvir pergunta, quer ouvir reclamação, quer ouvir sugestão. Então, tudo isso está inserido aí na carta do leitor. Quais são as características da carta do leitor? Os textos são breves, bem curtinhos mesmo, geralmente de 1 ou 2 parágrafos. Escritos em primeira pessoa, é realmente a opinião de quem está lendo, que escreve. Tem caráter subjetivo, de novo, aí a gente vem falar, quando a gente fala de caráter subjetivo, a gente quer dizer que tem a opinião da pessoa, tem o tipo da pessoa, tem o estilo da pessoa presente aí na carta do leitor e linguagem simples, ok? A estrutura da carta do leitor. Primeiramente, é um texto expositivo ou argumentativo. Ela vem dividida em 5 partes, que é o vocativo. Vocativo é uma saudação, sabe? Um cumprimento para quem você vai escrever, né? Que é tipo de carta, todas as cartas têm vocativo. Toda carta possui remetente, que é o emissor, e possui destinatário, que é quem recebe. Ela tem uma introdução, que é um pequeno trecho que aborda o assunto que será tratado. O desenvolvimento, que é uma argumentação sobre o tema, apesar de tudo, ele é um texto dissertativo. Tem uma conclusão, que é o arremate de ideias, uma sugestão sobre a solução do problema. E depois vem a despedida, que são as saudações finais, e a assinatura, que é o nome do leitor, ou a sigla, que tem muita gente que utiliza. Por exemplo, meu nome, Cléris Antônio de Araújo Júnior, coloca só C-A-A-J, certo? Pode ser assim também a carta do leitor. Deixei um exemplo para vocês de carta do leitor, São Paulo, 2 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Viu? Tem o vocativo, caros editores da revista Viagens e Lazer, que é um cumprimento. Tem uma introdução, que antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. O desenvolvimento. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo, aí o argumento, ó, e sou antropólogo e grande viajante explorador de lugares. E por último, a conclusão, uma sugestão. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Aí, por último, a despedida, parabéns pelo trabalho, agradeço a atenção, e a assinatura, João Ribeiro dos Santos. Então, todas as partes da carta do leitor estão presentes aqui nesse exemplo que eu deixei para vocês. E para essa semana, a atividade, que é produzir uma carta de leitor. Eu vou deixar para vocês uma matéria de um site da internet e vocês vão fazer uma carta do leitor dando a sua opinião sobre aquele assunto. Lembrando das partes da estrutura das cartas, ok? Bons estudos para vocês, boa semana e até semana que vem.